Nada melhor na vida do que diversão. Mas para as mulheres, a diversão pode vir acompanhada de um estado de alerta. Ela pode vir acompanhada de assédios e violências, tanto em grandes festas quanto nas pequenas. No ônibus, na rua, no trabalho, muitas vezes até em casa. Todo dia é dia de enfrentar a violência contra a mulher. Ligue 180. Denunciar é nosso dever. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Conexão Alagoinhas. O nosso programa começa hoje na nossa linha de março, né? Que nós tivemos vários programas em março abordando o tema sobre a mulher. Com algumas notícias tristes, como tem trazido esse mês, mas hoje nós trouxemos o juiz Luciano Guimarães, da 2ª Vara Criminal aqui do Fórum de Alagoinhas, e ele é uma pessoa que trabalha direto, né, na fonte, direto com o problema, e aí nós o trouxemos para que ele nos dê um pouco esse cenário do que acontece aqui na nossa sociedade de Alagoinhas, com esses crimes todos que nós estamos assistindo. Nós vamos falar sobre fatos que aconteceram, mas também sobre o contexto, porque nós precisamos falar de contexto, nós precisamos falar da cultura do litígio, nós precisamos falar das masculinidades tóxicas, nós precisamos falar de tudo isso, porque tudo isso faz parte desse universo de violência. Então, doutor Luciano, eu quero agradecer imensamente a sua presença. Sei que a sua agenda é um horror, é terrível, mas o senhor sempre esteve predisposto aqui para nos ajudar e trazer informações aqui para nós. Então, muito obrigado pela sua presença e vamos começar falando sobre esse seu universo lá na Vara Criminal. Como é que tem sido, principalmente nesse mês de março? Doutora, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Através da minha pessoa, o Poder Judiciário aqui de Alagoinhas está sempre à disposição, não somente do programa, mas da sociedade de Alagoinhas, das pessoas que nos assistem agora, a quem eu dedico uma especial atenção também, uma boa tarde, e sempre à disposição. A gente acompanhou nesse mês de março, assim, de uma forma muito triste, no cenário nacional, crimes de grande repercussão. Nós tivemos em São Paulo, nós tivemos no Espírito Santo, nós tivemos aqui na Bahia, lamentavelmente, agora no último final de semana, né, que inclusive envolveu uma pessoa, uma autoridade pública, né, um diretor de presídio. Então o que chama a atenção da gente é isso. Primeiro, a reiteração é uma coisa que a gente não vê parar, a gente não vê diminuir, e o que assusta a mim, pessoalmente, é porque normalmente determinados tipos de crime a gente percebe que envolve uma faixa específica da sociedade, normalmente até uma classe econômica mais baixa. Esses crimes não, esses crimes de violência doméstica, a gente vê em todas as classes, né? Então da classe A até a classe E, pessoas com formação, com nível superior, com tudo, pessoas que às vezes têm como missão combater a violência e dentro de casa acabam cometendo a violência. Então é uma coisa que nos assusta bastante, chama muita atenção e que é motivo de muita preocupação, evidentemente. E o senhor acredita que esse estágio em que nós estamos hoje, recentemente eu disse que o nosso entendimento é de uma sociedade em colapso, né? Nós fazemos uma série de ações, leis, todo mundo fala, não tem lei, não tem lei, não tem lei. Mas lei é o que nós mais temos. Como é que a gente pode explicar tudo isso? Eu acho que a gente explica porque o Brasil, a gente às vezes cuida da lei, cuida, por exemplo, na esfera criminal, cuida da punição, mas a gente não cuida da raiz do problema, né? De onde vem o problema, de onde surge o problema, por que existe o crime. Então a gente trabalha basicamente na punição, mas aí a gente não é tanto, obviamente, o papel do Poder Judiciário, mas da sociedade como um todo, obviamente, da gente zelar lá embaixo, na raiz do problema, a gente tentar atuar nesse sentido. A gente percebe, a gente tem uma percepção muito clara de nossos problemas sociais, a gente vê o poder público tentando resolver o problema, mas não tentando atacar a raiz do problema. Eu acho que isso é um fator. Eu gosto muito, a gente tem o futebol, que é uma paixão nacional, todo mundo, e eu gosto de fazer algumas analogias aos problemas que a gente vive e algumas soluções adotadas,
com o próprio futebol. Por exemplo, os times hoje que têm um menor potencial de investimento, uma menor capacidade financeira, o que é que eles fazem? Vão para a divisão de base. Vão cuidar da divisão de base, vão pegar o menino, tentar tornar aquele menino jogador para que ele aproveite o talento desse, já que ele não tem a oportunidade de comprar, ele vai para a divisão de base, ele cria o craque, digamos assim. Então, o que nós precisamos fazer no Brasil para solucionar muitos problemas é cuidar da nossa divisão de base, é cuidar das nossas crianças, porque nós estamos tendo adultos que agridem, adultos que têm comportamento agressivo, porque crianças não estão tendo essa atenção quando crianças, no momento certo. Então se transformam em adolescentes com problemas, se transformam em adultos com problemas. A senhora já sabe, é ciência, já trabalhou no programa aqui também, com um programa que nós estamos... que nós adotamos na segunda vara criminal aqui de Alagoinhas, que é exatamente esse cuidado, esse grupo reflexivo com adultos agressores. Então a gente vai trabalhar a cabeça desse adulto, a gente não está preocupado somente em punir o adulto, mas também trabalhar. E por que não trabalhar desde cedo a cabeça e o psicológico da criança, para que ele não vire um adulto agressor? Então acho que a gente precisa mais que nunca de cuidar da nossa divisão de base. E o senhor que trabalha com essa, deve ter também mais informação com relação a isso. Por que é que essas escolas, porque as escolas, de uma forma geral, elas ainda não têm um trabalho tão específico voltado para essa criança, para essa educação de base, para que esse menino venha com uma nova mentalidade, porque nós estamos falando de uma cultura, né? De uma cultura de violência, de uma cultura que vem do patriarcado. Como é que o senhor vê essa questão da educação e o judiciário? Eu acho que as ações sociais têm que ser adotadas. Acho que quando a gente vê muito problema, a gente precisa se debruçar sobre o problema e aí buscar as soluções. E quando a gente busca a solução, acho que nós temos que ter ações públicas, políticas públicas de combate à violência. E desde cedo, tentando atingir. E quando a gente diz assim, até para chamar um ponto que é importante também, a gente tem uma incidência maior de agressores do sexo masculino, pessoas do sexo masculino. Mas nós temos também agressões de violência doméstica entre pessoas do mesmo sexo e mulheres, entre mulheres. Então a gente percebe que é uma coisa realmente de cultura. Nós temos talvez uma maior quantidade de relacionamento entre pessoas de sexos diferentes, mas a gente percebe que existe a violência também em relações de pessoas do mesmo sexo, sejam entre homens, sejam entre mulheres, mas enfim. Então eu acho que a gente precisa, quando a gente vê que é um problema geral, acontece em menor escala, evidentemente, problema maior, o que assusta mais a gente vê realmente é a agressão do homem para com a mulher, mas a gente precisa de fato de cuidar disso. E eu acho que se não tiver uma política pública para isso, que aí atinge obviamente tanto a rede pública de ensino quanto a rede privada, eu acho que a gente vai ficar sempre remando e tentando solucionar o problema depois que ele já ocorreu, e isso é muito ruim. E as pessoas também não entendem e não falam sobre isso. Política pública não é edição de lei, né? Nós agora estamos aí discutindo lei contra a misoginia, quer dizer, é mais uma lei. Então, nós estamos tentando apagar um incêndio, nós estamos sugando gelo, na verdade, E política pública não tem absolutamente nada a ver com essa forma, né, de só editar lei, né? Política pública é isso, é começar lá na escola, dizer, olha, vai ter que ter, olha a grade curricular, para poder essa criança ser... pega, né? Ele entender o que está acontecendo na realidade que ela vive. A gente vê, inclusive na TV, passa casos onde há a vontade de ensinar, né? E a criança tem vontade de falar. E quando a pessoa começa a falar, o professor começa a falar, a criança, mas isso lá em casa acontece. Então começa a fazer um paralelo e aí a gente vai descobrindo aonde que tudo começa, né? Aonde que tudo começa. E nós estávamos falando agora recentemente sobre a questão da igreja, né? A questão que as famílias às vezes não querem, né? Não querem discutir esse problema na escola. Mas vai discutir aonde, né? Ela não tem condição de discutir.
Tem que discutir, eu acho que em todos os setores e todos os níveis, aonde quer que a gente esteja, né? É aquela questão de que a escola ensina, mas não educa. Eu acho que a família tem um poder muito grande nisso, e eu acho que a família está deixando a desejar muito nesse aspecto, né? Quando a gente vê famílias desestruturadas, a gente, obviamente, como consequência, nós vamos ter uma sociedade desestruturada. E nós estamos vendo muito isso. Hoje a gente vive uma sociedade muito dinâmica, de muito trabalho. As pessoas hoje trabalham demais, então às vezes os filhos ficam esquecidos em casa, a gente não sabe, às vezes o pai só vê o filho dormindo, ele sai, o filho está dormindo, ele volta, o filho já está dormindo, né? A mãe é a mesma coisa. Então assim, não tem mais aquele contato, aquela coisa aquela convivência familiar, e consequentemente os valores não são ensinados, não são passados. E isso é muito preocupante. Então acho que os pais precisam também entender essa responsabilidade de educar, porque os problemas sociais não raramente começam dentro de casa. Dentro de casa mesmo. Agora, retomando aquela informação que a gente já falou com relação à reunião que teve no ano passado entre várias instituições, falando de rede. Vamos falar um pouquinho de rede. O senhor conhece essa rede que nós temos aqui de proteção? Com certeza. O que o senhor acha que está faltando? O que está precisando? Qual é a musculatura que essa rede está precisando para ela se fortalecer? Bom, quando a gente fala em rede, a gente tem que entender elo. A gente tem que entender ligação entre diversos atores que contribuem para esse cenário. No caso da proteção da violência doméstica, nós temos a Polícia Militar, nós temos a Guarda Civil Municipal, nós temos a Polícia Civil, o Ministério Público, o Poder Executivo, o Poder Judiciário. Então tem que estar todos esses eixos, todos esses atores têm que estar realmente ligados. Acho que falta um contato mais constante para que esses elos estejam mais ligados, e acho também que existe uma falta de investimento. A gente sabe que o poder público reclama, tem essa carência. A gente sabe que muitas ações elas exigem investimento, e falta investimento. Então, por exemplo, nós temos o problema de falta de tornozeleira eletrônica, aquele chamado, aquele contato que a vítima pode fazer imediatamente com a polícia. Tudo isso envolve investimento, envolve uma necessidade de que o poder público efetivamente invista na situação. Então, acho que esses dois pontos talvez sejam um maior diálogo, uma maior aproximação entre esses atores, e também uma necessidade de maior investimento público. Estivemos com a Renata Fortaleza, né, recentemente, e ela está dizendo ela disse aqui para nós que está faltando essas respostas com relação a esses elos, né? Quando o senhor cita elo, o senhor diz essa relação entre todas as entidades para que elas tenham maior, se encontrem mais, conversem mais. E quem é que define isso? Quem é que vai poder dar o primeiro passo para organizar isso? Bom, acho que não tem quem dá o primeiro passo, não tem quem é que deve ser essa primeira pessoa. Acho que a necessidade ela surge e ela deve ser enfrentada. Então, acho que todo mundo que participa, por exemplo, a Guarda Civil Municipal, a gente tem um relacionamento, eu entendo que estreito, tem uma ajuda muito grande, né? Então, às vezes, existe uma necessidade, ela é provocada e ela age imediatamente, assim como a Polícia Militar, a Polícia Civil também. Então, o contato existe. Mas, em termos de reunião, em termos de, talvez até, doutora, pelo próprio assoberbamento de funções, cada um na sua função assoberbada, claro, isso aí dificulta um pouco, né? Eu falava há pouco com a senhora a quantidade de audiências que eu fiz ontem, então assim, como a gente tem realmente essa questão do tempo, a senhora sabe, inclusive, como foi difícil a gente agendar esse nosso encontro hoje, porque uma hora pode, outra hora não pode, e quando a senhora pode eu não posso, e outro também não pode, então essa dificuldade nós temos. Então o que precisa, eu acho, realmente, quando a gente sentar, como nós sentamos em outubro passado, é que se faça um organograma
partindo já, aproveitando a oportunidade que todos estão reunidos e que todos têm essa dificuldade e que se façam encontros periódicos, encontros constantes, porque eu acho que isso é bastante salutar para a gente enfrentar o problema. Porque também a gente pode ter no organograma, a gente pode ter um perfil, né? Um perfil, a gente já se antecipa e agenda, né? Já coloca na agenda aquilo, por isso que o organograma seria fundamental. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, O estupro, a violência contra a mulher E o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Agora, vamos falar um pouquinho do seu trabalho diário. Nesse trabalho que o senhor desenvolve, né, na segunda vara criminal, qual que é o perfil dessas violências que acabam incidindo contra a mulher e que aparecem lá no seu trabalho? Aqui a gente tem uma divisão prática aqui, nós temos 2 varas criminais. Então a primeira vara cuida de crimes comuns e júri, e a segunda vara, que é a minha, onde eu estou titular, ela cuida dos crimes comuns também e de violência doméstica. Mas aí a senhora me pergunta, qual é a maior incidência? Dentro dessa divisão, nós sabemos que os crimes contra a vida são de competência do júri. Então, por exemplo, se houver um feminicídio, uma tentativa de feminicídio, ela vai para o júri. Então, por isso que esses crimes mais graves, eles não chegam para a segunda vara, porque eles são encaminhados para o júri por uma questão de definição de competências. Então, assim, na minha, como eu não tenho júris que são os mais graves, eu tenho os mais graves, e o mais grave que se chega é a lesão corporal, normalmente. Então eu tenho as vias de fato, que são aquela troca, aquela briga onde há, por exemplo, a troca de agressões, tapa de um lado, tapa do outro, e ninguém sabe nem quem começou. A própria mulher às vezes diz, eu comecei, ou então, eu não lembro, eu sei que eu bati também, ele me bateu e eu bati. Então, mais ou menos, a via de fato da questão prática é essa. A questão de ameaça também, e a lesão corporal. A lesão corporal, assim, eu não vejo hoje, eu estou 4 anos em atuação, nós não temos lesões corporais muito graves não, felizmente. E eu acho aí que alguns fatores ajudam para isso. Eu acho que o tratamento que esses crimes estão tendo lá na segunda vara criminal, eu acho que a gente ajuda a desestimular. Nós sabemos que esse tipo de violência, quando se chega em um feminicídio, por exemplo, ele não começou no feminicídio. Não foi a primeira agressão existente. Não é essa agressão única e definitiva. Existem muitas outras agressões. A coisa começa de uma forma, às vezes, muito sutil e chega em um feminicídio. Então, acho que essa sutileza, esses crimes menores que estão sendo tratados com mais rigor, acho que ajuda a não chegar em crimes piores, para a gente não avançar para crimes piores. O próprio grupo reflexivo é uma atuação que visa esse sentido. Né? Então, assim, quando a gente já recebe um crime de ameaça, quando a gente recebe uma contravenção penal de vias de fato, e a gente já age com energia, a gente evita que o crime se transforme em um crime pior, em que esses degraus sejam galgados e que se chegue a um resultado mais drástico e definitivo, infelizmente, com o feminicídio, por exemplo. Então, a quebra da medida protetiva, por exemplo, é uma coisa que eu tenho muito rigor. Lá nós temos muito rigor. Então, você está proibido de... Você já fez ameaça. Então, vou ter uma medida protetiva de você não se aproximar da vítima. E você se aproxima, então já é uma determinação de prisão. A prisão é drástica? É drástica. É uma medida que a gente tem que evitar. Em alguns casos, obviamente que sim. Mas em outros casos é o que dá o resultado para que o próprio agressor entenda
que o poder público está atento e que não vai permitir que esse crime se transforme, que esse crime piore. Como se fosse uma medida de choque, né? Exatamente, a gente tenta evitar. Às vezes até a tornozeleira é uma medida intermediária, né, entre a proibição de aproximação e a prisão. Então, às vezes a gente ainda num segundo momento a gente coloca a tornozeleira, mas se há, por exemplo, a quebra ou a destruição da tornozeleira, ou às vezes ele não vai carregar, ou às vezes ele mesmo com a tornozeleira ele se aproxima da vítima, aí é caso de prisão, porque a gente precisa evitar o mal maior e a gente precisa cuidar e ter essa atenção com a vítima. Certo. Agora, aproveitando que o senhor está aqui, e o senhor é um homem, então vamos falar um pouquinho de masculinidades, né? Pois não. Como é que foi a sua educação com relação às masculinidades? O senhor chega juiz numa vara, né, que protege mulheres, né? Como é que foi isso? Como é que o senhor vê, né? E a sua família também vê a questão das masculinidades dentro da sociedade? Doutor, eu fui criado, graças a Deus, num ambiente de muito amor. E eu acho que quando o ambiente é de amor, a gente só tem amor para distribuir, a gente só tem amor para dar, a gente não vai ter outra coisa. Então, graças a Deus, eu fui muito bem educado por meu pai, por minha mãe. Então, um amor muito grande por minha mãe. Né? Então, assim, quando a gente aprende a cuidar da figura feminina dentro de casa, né? A atenção, o cuidado, o carinho, o amor com a mãe, então isso aí você vai refletir na sociedade, você vai replicar para a sociedade, você vai replicar para as pessoas. A mesma coisa, hoje eu tenho uma filha, né, de 16 anos caminhando para 17 anos, então eu acho que são os dois marcos maiores para que eu cuide das mulheres. Cada mulher que chega para mim, cada cuidado que eu tenho que ter, eu enxergo nelas a figura da minha mãe, a figura da minha filha, e eu entendo que tenho que cuidar dessas mulheres, e eu acho que tudo parte do amor. O amor em casa, o amor pelo trabalho, o amor pelo que se faz, eu acho que é por aí. Então, agora pegando um pouquinho o seu gancho, assim, o que a gente vê, eu faço algumas dinâmicas em alguns grupos, né, de homens e mulheres, inclusive. Aí, o que eu percebo? Aliás, num dos grupos eu vi o seguinte, uma das dinâmicas que eu coloquei é qual a pessoa mais importante da sua vida, num grupo masculino, né? Qual a pessoa mais importante da sua vida? O que surge, né, para os homens, de uma forma geral? A mãe. A mãe. Todos eles. É assim, 100%. A mãe é a figura mais importante na vida deles. Só que, dentro desse grupo, nós tínhamos pessoas também que agrediam mulheres. Então, na verdade, não tá. O que acontece na masculinidade tóxica e nessa cultura do patriarcado, às vezes não está só ligado a essa base familiar que alguns têm e outros não, evidentemente a maioria não tem, inclusive, quando a gente vê o histórico, né, dos homens agressores, a gente vai ver ali na família o problema, né? Mas a grande questão é que o homem não transfere esse amor à mãe ou à filha, né, para a esposa, para a companheira, para a namorada, né? Acaba desvinculando totalmente. A mãe quase não é mais mulher. O que eu sinto no resultado das dinâmicas é a mãe não é mulher, né? E como é que o senhor vê essa posição? Doutor, acho que é muito falta de equilíbrio, né? Eu acho que quando a pessoa deixa, a gente tem que olhar para si, né? A gente tem que olhar para dentro, a gente tem que olhar também para o outro. E eu acho que a gente precisa ter esse cuidado. Não é só se, por exemplo, eu não quero que minha mãe seja agredida. Eu não quero também que a mãe da minha filha seja agredida. Eu não quero também que a mãe do meu filho seja agredida. Por nenhuma pessoa, inclusive, obviamente, por mim. Não é? Então, acho que precisa muito desse exercício, de você exercitar essa visão interna e externa. A gente não pode centralizar, por exemplo, eu já tenho casos de agressões contra a mãe, que é uma loucura, né? Um filho, normalmente, posso responder pelos casos que eu tenho, ou são problemas realmente de saúde mental, ou drogas.
ou pessoas ligadas a consumo de álcool, consumo de drogas ilícitas. Enfim, normalmente é isso, mas a gente tem também agressão contra a própria mãe. E talvez se a senhora perguntar para esse próprio agressor quem é a pessoa mais importante, ele vai dizer que é a mãe. E a gente vê nos depoimentos a situação da mãe, né? O amor pelo filho é tão grande que às vezes ela não quer nem que ele seja punido, ela perdoa a agressão do filho, porque mãe é mãe, mãe é algo divino, transcendental, né? Então, assim, eu acho que é difícil responder por outras pessoas, né? Por que as pessoas fazem isso. Mas, assim, olhando da minha experiência prática, da minha experiência profissional, eu acho que dá uma cegueira em determinados problemas que a pessoa não consegue realmente ter noção desse limite e ter noção da situação em si que está vivenciando. Que estamos vivenciando. Bom, e agora caminhando um pouco mais para o fim, como é que o senhor vê esse futuro do judiciário na questão da mulher, né? Como é que nós temos aí o CNJ com uma série de ações, né, nacionais, né, voltadas para isso. O senhor acha que o judiciário, o nosso judiciário, ele está caminhando para a passo dessa nova sociedade, dessa sociedade que está aí com todos esses problemas, ele está dando conta? Qual é o caminho que esse judiciário está tomando para resolver tudo isso? Doutora, dar conta é difícil responder, né? Porque, assim, nós sabemos do acúmulo de processos que eu tenho. Por exemplo, eu não tenho uma vara especializada em violência doméstica. Eu cuido também de roubo, de furto, de tráfico, de outros crimes comuns, de receptação, enfim. Então, acho que a especialização é um caminho, sem dúvida. Hoje é o carro-chefe da 2ª Vara Criminal. Então, assim, por exemplo, se a gente pegar as varas cíveis aqui de Alagoinhas, a senhora tem conhecimento disso também. As varas cíveis, o carro-chefe é família. São as questões de família. Basicamente, inclusive, as ações alimentares. Sim. Então, a especialização é importante. Aqui em Alagoinhas a gente não tem uma vara de família. Então, acho que esse é um caminho que o judiciário pode adotar. Quanto mais especializar, melhor. A gente caminha, talvez não ainda pelo número de processos que nós temos aqui, acho que a coisa está bem contornada nesse sentido. Nós temos 2.000 e alguma coisa processos, então acho que talvez não seja ainda a necessidade de se ter uma vara específica e uma vara exclusiva de violência doméstica, mas a gente já tem isso em algumas cidades aqui. Salvador, acho que são 4, Feira de Santana 1 ou 2, Vitória da Conquista, acho que 2 também. Então, eu acho que a especialização é isso, porque quando você especializa, você cuida exclusivamente daquilo, você pode dar mais atenção àquilo. Eu tenho uma pauta, por exemplo, de 2 dias hoje de violência doméstica. Normalmente eu faço dias de segunda e terça, quarta, quinta e sexta eu já faço dos outros crimes. Então, por exemplo, se eu tivesse só violência, eu faria audiências somente de violência doméstica, e aí você faz de uma forma mais célere. Sim. Você não divide o seu trabalho, a sua atenção com outros objetivos. Então, acho que esse é um caminho. As políticas que o CNJ vem adotando, o próprio Tribunal de Justiça aqui da Bahia, né, nós temos uma comissão de defesa dos direitos da mulher, e há um combate e uma atuação muito forte nesse sentido. Então, essas medidas estão sendo adotadas, que de certa forma são medidas não somente de enfrentamento, mas também de prevenção. O próprio grupo reflexivo que nós criamos aqui foi uma iniciativa juntamente com a Faculdade Santíssimo Sacramento, com o curso de psicologia. Eu acho que isso avança também para uma prevenção de crimes. Então, acho que a gente tem que fazer isso, atuar não somente no nosso papel constitucional principal, que é julgar processos, mas também avançar para a prevenção, para medidas de, por exemplo, existem muitos encontros, existem semanas que são dedicadas na Bahia inteira somente à violência doméstica, nas varas, obviamente as varas que atuam em violência doméstica. Nessas semanas, por exemplo, eu só marco audiências, atendimentos, somente violência doméstica, a gente só dá decisões, sentenças, despacho, a gente cuida praticamente que exclusivamente só de violência doméstica. Então, são ações que eu acho que são importantes, demonstram a preocupação do Poder Judiciário com a causa, e eu acho que gradativamente a gente caminha para esse enfrentamento dessa forma. Julgar aqueles processos que nos são submetidos, mas também cuidar da prevenção. Certo. E eu gostaria agora que o senhor dissesse ali para aquela câmera, para os nossos telespectadores, a sua última mensagem com relação a esse tema que é tão gritante na nossa sociedade, e desse um recado para os homens, né? Para a gente
ver como é que a gente pode resolver tudo isso. Doutor, primeiro eu vou falar com a senhora, para depois me dirigir ao público. Tem uma música do Jota Quest, que é Daqui Só Se Leva o Amor. Então eu acho que quando a gente coloca o amor como o valor fundamental na nossa vida, eu acho que isso ajuda demais. Em segundo lugar, eu acho que dar importância à vida. Eu acho que você está se dando muito mais importância a um sentimento, e às vezes ao sentimento negativo, e muito menos à vida, né? Um homem tem o direito, uma mulher ou quem quer que seja, de acabar com a vida porque o relacionamento terminou ou porque o relacionamento não dá certo mais? Obviamente que não, né? Um homem, ele mata, quando ele mata uma mulher, seja ela companheira ou ex-companheira, esposa, o que quer que seja, ele está destruindo, acabando a vida dela e destruindo a vida dele, e consequentemente também da prole, se existir. Então será que um homem não pensa que quando ele agride uma mãe, quando ele mata a mãe, essa mãe, o filho vai estar órfão, vai ficar órfão? Então a gente tem que pensar no todo, ser menos egoísta nos nossos sentimentos, entender que a vida ela se transforma a cada dia. O amor que termina hoje é o amor que começa amanhã, né? Então, para você que me escuta, seja do sexo masculino, seja do sexo feminino, o gênero, vamos viver, vamos dar mais atenção ao que interessa, que é o amor, e vamos dar liberdade de escolha para as pessoas. Se a própria vida termina, os relacionamentos também podem terminar. E que a gente termine com respeito, termine com carinho, a gente deve espalhar a fraternidade, o amor, não as coisas ruins. Eu falo com tranquilidade, porque eu sou uma pessoa divorciada, e os problemas a gente resolve como pessoas adultas, como pessoas maduras. A gente cuida, no meu caso, que eu tenho uma filha, a gente cuida da filha, preserva os interesses dessa filha, e cada um segue o seu caminho. Não é porque acabou o relacionamento que a vida tem que terminar, ou que sentimentos negativos devem prevalecer. Não, fica o amor pelo filho, fica o amor pela prole, e o amor que vai surgir. Exato. Porque a gente, as coisas, a vida não acaba quando um relacionamento termina. Não. Então a vida não deve terminar quando o relacionamento termina, ou quando o relacionamento não dá mais certo. A vida deve prosseguir. Viva o amor e viva a possibilidade de ter um novo amor. Acho que isso é fundamental e a gente deve ter em mente. E aqui nós vamos terminando o Conexão Alagoinhas com essa fala certeira, né, de que a vida, gente, está acima de qualquer outra questão. E o amor é a base da vida. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Você não vai entrar. Somente ela vai ficar aqui. Ninguém mais vai te agredir. Obrigada. Você não pode voltar no tempo, mas pode interromper esse ciclo. Identificar casos, acolher as vítimas e denunciar agressores também é papel da enfermagem. Quebre o silêncio. Fale por ela. Uma campanha do Conselho Federal de Enfermagem.